Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para desfrutar de uma santa palavra. Já estudamos a igreja em Éfeso, já estudamos também a igreja em Esmirna, estudamos a igreja em Pérgamo e agora vamos estudar a igreja em Tiatira, a igreja em apostasia. E aqui está escrito assim, olha só o que diz aqui: ao mensageiro da igreja em Tiatira escreva estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze reluzente. Conheça tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são numerosas do que as primeiras, mas tenho contra ti que tolerais essa mulher Jezabel, que diz e se profetiza, ensina e seduz os meus servos a cometer fornicação e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dá-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender-se da sua fornicação. Eis que a lanço numa cama, em que grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que cometem. Farei de morte os filhos dela, e todas as igrejas, está prestando atenção aí? E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais em Tiatira, tantos quantos não têm esse ensinamento, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profanas de Satanás, não porei outra carga sobre vós, mas o que tendes conservai-o até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as apacentará, como vasos de barro que são quebrados em pedaços, assim como também eu recebi do meu Pai. Lhe darei as estrelas da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez aqui está o Senhor corrigindo, repreendendo a igreja, na verdade, de uma forma muito carinhosa. Está dando o quê? Oportunidade, está mostrando para eles que ele conhecia as suas obras, conhecia as suas dificuldades, conhecia o que eles faziam, na verdade, mas eles precisavam se arrepender. E no final ele fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vamos começar lendo a palavra, vamos ver Apocalipse capítulo de número 19, que diz para nós. Versículo 12 diz assim: os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diamantes, e tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Então aqui está dizendo que o Senhor, na verdade, vai dar o quê? Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diamantes, e tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. O Senhor estava prestes, o Senhor estava sempre se colocando à disposição de premiar cada igreja, de dar um prêmio para cada igreja. Ele queria levar as igrejas a desfrutar da sua palavra, mas para isso as igrejas precisavam fazer o quê? Se arrepender. De que modo? Se arrepender de todas as suas fraquezas, de todas as suas
abominações. Ali tinha uma mulher que ensinava coisas que o Senhor não permitia. Atos 16:14 fala assim, ó: certa mulher de nome Lídia, vendedora de tecido púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus e escutava, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta às coisas que Paulo dizia. Deus deseja que as mulheres venham ouvir o que Deus está falando. A voz do Senhor, ela precisa ser ouvida. E para que a voz do Senhor venha a ser ouvida, nós precisamos estar com o coração puro, com o coração alargado. Mas ali naquela igreja tinha alguém chamado Jezabel, que não queria dar ouvido para a palavra do Senhor. Na verdade, ela não queria dar ouvido para a palavra do Senhor. Vamos lá para João, capítulo de número 1, 34. 1:34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Só existe um Filho, e eu tenho visto e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus, o Filho que morreu na cruz, o Filho que ressuscitou, o Filho que trouxe vida para nós, o Filho que trouxe o quê? A verdade. Aqui está dizendo, em verdade, em verdade vos digo, vem a hora e agora, em verdade vos digo, vem a hora e agora é que os mortos virão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós passamos da morte para a vida, nós passamos de um estágio de morte para a vida, mas necessário estar o quê? Em plena comunhão com o Senhor. É necessário estar o quê? Ouvindo o falar do Senhor. É necessário estar o quê? Ouvindo o que Deus está falando. Não ouvir uma mulher, não ouvir uma pessoa que estava tentando ali na igreja de Tiatira levar o quê? Seus ensinamentos. E aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então nós devemos o quê? Ouvir somente o Filho. O Filho, ele deve ter o quê? A primazia, ele deve ser ouvido por nós, ele deve ser ouvido, ele deve ser levado, na verdade, a sério o seu falar, como está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 14. A sua cabeça e os seus cabelos eram como brancos como a lã branca, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. O Senhor, ele é puro, ele é branco, ele é santo. Então nós devemos ver que o Senhor é tudo isso. E o versículo 15: e os seus pés é semelhante a bronze reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. A sua voz é como de muitas águas. Então o Senhor, ele tem toda essa autoridade, ele tem todo esse poder. Ele tem o poder de quê? De nos levar a ver a sua grandeza. A sua cabeça, seus cabelos eram como branco, como neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a bronze reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz como muitas águas. Então nós devemos ganhar essa realidade. A igreja ali em Tiatira, ela não tinha ganhado essa realidade, ela estava ainda na esfera, na verdade, de quê? Do Velho Testamento, recebendo ali ensinamento
dos velhos costumes de uma mulher. Capítulo 13 de Mateus 3:33 fala assim, ó: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então está se referindo ao quê? Essa mulher Jezabel, tudo que ela levava para a igreja, ela levava o quê? Ficar levedada, levava o quê? O pecado, ela levava a igreja a ficar totalmente contaminada por meio de quê? Da sua doutrina, da sua maneira de ensinar. Quando ela ensinava, ela levava a igreja a entrar em degradação, como está lá no capítulo 17 de Apocalipse, fala assim, ó, vamos ver o que fala, Apocalipse 17 fala assim, ó, muito claro para nós. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo dizendo, eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Olha só, eu te mostrarei com quem se prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra foram embriagados com o vinho da sua prostituição. Levou-me em espírito ao deserto e vi uma mulher montada numa besta escalarte, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças de 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro completo de abominações e as imundícies da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue da testemunha de Jesus. E quando a vi, admirei com grande espanto. Olha só, João, ele admirou com grande espanto, porque não é normal uma mulher encabeçar, entendeu? A igreja, levar a igreja a tomar o caminho, doutrinar a igreja, levar a igreja a viver, entendeu? Debaixo de um jugo que não é correto, não é normal. E essa mulher estava levando a igreja a se prostituir. Essa mulher Jezabel estava levando a igreja a se contaminar, não é verdade? Não tinha como o Senhor aceitar essa situação. O Senhor queria que eles viessem se arrepender, o Senhor queria que eles viessem, na verdade, voltar a Ele para que eles pudessem então ganhar o quê? Ganhar a vida. A palavra grega quer dizer sacrifício aromático ou sacrifício incessante. Como sinal, a igreja em Tiatira prefigura a igreja católica romana, que foi plenamente formada como uma igreja apostata pelo estabelecimento do sistema papal universal na última metade do século. Essa igreja apostata está cheia de sacrifícios como demonstra as suas missas contínuas. A Igreja Católica Romana apostata dá muita ênfase a Cristo como Filho de Maria, assim que o Senhor, em protesto contra a heresia apostata, diz que que ele é o Filho de Deus. Os seus olhos, ao lidar com a igreja mundana, a igreja em Pérgamo, o Senhor referiu-se a si mesmo como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes.
Ao lidar com a igreja apostata, a igreja em Tiatira, ele referiu-se a si mesmo como aquele que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze reluzente. A igreja mundana precisa de tratamento, precisa do tratamento da palavra que fere, que mata, juízo seus olhos, perscrutadores dos seus pés que pisam. A Igreja Católica Apostática tem muitas obras e serviços. As suas obras nos últimos dias são muito numerosas do que no passado. A mulher aqui mencionada, a mesma que foi profetizada pelo Senhor em Mateus 13:33, ali ela adicionou fermento, que representa as coisas malignas, heréticas, pagãs, a fina flor de farinha, que representa Cristo como oferta de manjares para satisfazer Deus e o homem. Essa mulher é a grande meretriz que misturou abominação com coisas divinas. Jezabel, a esposa pagã de Acabe, é uma prefiguração da igreja apostática que está sendo referida aqui. Um profeta é alguém que fala por Deus, com a autoridade de Deus. O Senhor usou Jezabel como uma prefiguração, o que indica que a igreja Católica Romana é uma profetisa que se designou a si mesma, alguém que tem presunção de estar autorizada por Deus para falar por ele. A igreja em Permo tinha ensinamento de Balaão e dos Nicolaítas, ensinamentos que persistem na igreja até hoje. Além disso, a própria igreja católica ensina e faz com que as pessoas ouçam em vez de ouvir a palavra de Deus. Os seus seguidores estão drogados pelos seus ensinamentos heréticos e religiosos. Assim, não se preocupam com Cristo, com sua vida e suprimento de vida, como indicado pela árvore da vida e pelo maná escondido que o Senhor lhes prometeu. A igreja em Éfeso e a igreja em Perma. A igreja apostática é cheia de toda sorte de fornicação e idolatria, tudo, tanto espiritual como física. No capítulo 17, ela até é chamada de grande prostituta. Olha só, eu queria parar aqui no versículo 22, para que depois nós venhamos continuar. Essa igreja tem muita história para se falar dela, tem muita coisa para se contar, tem muita coisa para se comentar, mas não tem como a gente comentar hoje, porque vai ficar um vídeo muito longo. Porém, nós vemos aí que Jezabel, ela trouxe a abominação, ela trouxe várias situações que acabou corrompendo a igreja, que acabou levando a igreja fornicação. Ela levou fermento para pura flor de farinha. Então, querido, nós devemos prestar muita atenção com quem nós deixamos nos ensinar. A igreja ela é pura, a igreja de Cristo, louvado seja o Senhor. Não esqueça de dar um like aí, não esqueça de se inscrever, não esqueça de divulgar o nosso canal. Jesus é o Senhor.